Todos me escutam adequadamente? Tá bom? Tá. Bom, começo agradecendo o gentil convite. Fico muito contente de estar aqui participando dessa iniciativa ótima que é o Convivência Física. E a ideia da minha palestra é, digamos assim, terminar dando uma ideia muito simples do que são interações elementares, que é, digamos, a alma do que a gente tenta estudar em teoria quântica de campos. Como a ideia é partir de um princípio que todo mundo possa entender, alunos ingressantes, basicamente todo mundo que tenha visto um pouquinho de física no segundo grau, eu vou partir de uma coisa que é muito familiar, que são as leis de Newton. Então eu vou partir da mecânica de Newton e aí tentar trilhar um caminho que vai me levar até as interações elementares da natureza. No meio desse caminho eu vou explicar o conceito de campo. E acho que... Alô? No meio do caminho eu vou então tentar explicar o conceito de campo. E se tiver tempo no final eu vou falar um pouco, uma ideia sobre a unificação das interações elementares. Então, meu ponto de partida vai ser mecânica de Newton, as leis de Newton. Mecânica, essa teoria que se chama de mecânica, é uma teoria do movimento. Então, uma mecânica de Newton é mecânica porque é uma teoria que tenta dar um conjunto de definições e leis que permitem você estudar, prever, explicar, se preferir usar o termo, o movimento. Então, só para contextualizar, o que se sabia, o que se pensava de mecânica antes de Newton? E as ideias sobre o movimento antes de Newton, basicamente, se acreditavam nas ideias de Aristóteles, que foi um grande pensador, talvez um dos homens mais inteligentes que já viveu na Terra. E dentre as ideias dele, ele tinha a ideia de que a tendência natural da matéria é estar em repouso. Então um corpo só se move se ele é forçado a se mover. É uma ideia que parece intuitiva, digamos, concorda com o que a gente observa no cotidiano, digamos, Os corpos estão parados a maior parte do tempo. Para eles se moverem, eu tenho que empurrar, fazer alguma ação que faça eles se mover. Então, a ideia aqui que se tinha é que você tem um objeto e se não tem nenhuma influência externa sobre ele, ele está parado. Se eu vejo que o objeto está se movendo, é que tem que ter alguma causa desse movimento. Alguma coisa tem que estar causando esse movimento. Se eu tiro a causa do movimento, o corpo volta a ficar parado. Então, em essência, o estado de repouso ele é fundamentalmente diferente do estado de movimento. Um é natural, o repouso é o estado natural da matéria, o movimento ele é um estado forçado. Ele acontece porque eu estou empurrando a matéria, ou porque eu desloquei a matéria do seu estado natural, então ela se move de volta ao seu local natural no universo. E essa ideia, vocês vejam, Aristóteles, cerca de 300 anos antes de Cristo, ela sobreviveu, digamos, ela só foi questionada seriamente quase 2000 anos depois. Quem questionou foi Galileu, e dentre outras coisas, dentre outras observações pertinentes à mecânica, o Galileu percebeu o princípio que a gente chama hoje de princípio da inércia, que diz que todo corpo livre, em palavras modernas, todo corpo livre de influências externas permanece parado ou em movimento com velocidade constante. Ou seja, em essência, o estar parado não é mais natural do que o movimento com velocidade constante. Então, um corpo pode ter velocidade constante sem que tenha ninguém provocando essa velocidade. Então, esse foi um princípio radicalmente diferente. E esse princípio foi incorporado, então, ele vale no que a gente conhece como mecânica de Newton. O Galileu ele não forneceu uma teoria completa da mecânica. Ele percebeu vários aspectos fundamentais da mecânica clássica, mas ele não chegou a dar uma teoria completa que permitia você estudar o movimento, em princípio, de qualquer corpo físico, em qualquer situação. Quem fez isso foi Isaac Newton. Então, Newton, em 1687,
publicou o livro, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que podemos dizer, assim, muita gente diz que funciona como uma certidão de nascimento da física como a gente conhece hoje. Esse tipo de afirmação sempre é discutível, é pouco de questão de gosto. O que é indiscutível é que Newton foi o primeiro que formulou uma teoria completa da mecânica, um conjunto de definições e leis que você pode aplicar para estudar o movimento de corpos, em princípio, em qualquer situação conhecida na época. Essa teoria, vocês bem sabem, é baseada em 3 leis fundamentais, as 3 leis de Newton. Qual é o panorama básico dessas 3 leis de Newton? Você tem um corpo. Se ele está parado ou em movimento, com movimento constante, significa que não tem qualquer ação externa sobre esse corpo. Ou se tem, elas se cancelam. Então, é como se não tivesse. Que é basicamente a ideia da inércia. Se o movimento é variável, então, significa que tem que haver uma ação externa sobre o corpo. E essa ação externa a gente dá um nome, que é a força. Então, a força é a representação matemática, na teoria de Newton, para essa ação externa que eu tenho que fazer, para provocar mudança no movimento. E além disso, outro aspecto da lei de Newton, que vocês lembram, a terceira lei de Newton, a força nunca é uma coisa de mão única. Quer dizer, se eu aplico uma ação sobre aquele corpo para mudar o movimento dele, necessariamente o corpo devolve uma ação oposta sobre mim. Ou seja, essa ação sempre é recíproca. Então essa palavra que eu estou usando aqui, de ação, é uma palavra muito genérica para aquilo que é a força, matematicamente, e ela não captura a ideia de reciprocidade. Eu posso procurar uma palavra mais adequada do que ação, que captura essa ideia de reciprocidade, que é essencial. E a palavra é interação. Quer dizer, uma interação é uma influência recíproca de 2 ou mais elementos. Então captura aqui o fato que essa influência ela nunca é de mão única, ela sempre é recíproca. Tanto que, enfim, a terceira definição da palavra aqui é justamente aquilo que se usa em física. Então, aquilo que a força representa matematicamente na teoria, eu vou descrever em palavras como sendo genericamente uma interação entre corpos. E eu vou dizer então que as leis de Newton são uma descrição matemática de como as interações entre corpos, que são as forças, modificam o seu estado de movimento. É a forma como eu vejo, e uma questão de linguagem, mas que conecta então esses 2 conceitos. Eu posso olhar ao redor e ver muitos tipos de forças que são bem conhecidas do dia a dia. Forças tipo puxões, empurrões, etc. Que são forças que têm uma característica em comum. Elas sempre exigem o contato direto entre os corpos. Então não é surpreendente que se tenha o contato direto entre 2 corpos, tenha alguma interação entre eles que possa modificar o movimento. Mas tem um tipo de força que é curiosa, que já era bem conhecido na época, que é o fato que se você larga um objeto perto da superfície da Terra, ele cai. Então ele está originalmente parado, você larga, ele se move em direção ao chão, ele mudou o seu movimento, então tem que ter uma interação, tem que ter uma força que provoque isso. A culpada mais óbvia para essa força é a Terra, porque qualquer coisa cai em direção à Terra. Então a ideia mais óbvia é de que é uma interação entre o corpo e a Terra que provoca esse movimento aqui. E o grande feito, um dos grandes feitos de Newton foi de conseguir explicar essa interação, que ele chamou de gravidade. Então ele mostrou, aquilo que ele chama de teoria da gravitação de Newton, que você tem a Terra e algum objeto, o que acontece é que existe uma força de atração entre esses 2 corpos, e ele deu até uma expressãozinha para essa força. Essa força ela é maior quanto maior são as massas dos objetos envolvidos, é menor quanto maior é a distância, então tem um R2 aqui embaixo, e tem uma constante aqui, chamada constante Newton. E o que é fantástico dessa constante é que ele percebeu que é uma constante universal. Ou seja, você pega quaisquer outros 2 corpos, por exemplo, a Terra e a Lua, você
pode aplicar a mesma equação. Né? Você vai trocar aqui a massa da maçã pela massa da Lua, né? Mas o G aqui é o mesmo. Né? Isso dá um caráter de universalidade a essa lei. Né? E o grande feito dele foi, então, usar essa expressão para realmente conseguir prever o movimento dos astros, né? A rotação da Lua ao redor da Terra, a rotação dos planetas ao redor do Sol e assim por diante. Então, essa é a teoria da gravitação de Newton. Agora, essa força, essa teoria tem um aspecto muito que salta aos olhos, né? Diferentemente de puxões e empurrões, a atração gravitacional ela não exige, ela não tem nenhum contato direto entre esses dois corpos. A Lua está lá longe, mas de alguma forma ela sente a força e a atração da Terra. Ou seja, parece haver uma espécie de ação à distância aqui. Isso talvez não apavore tanto quando a gente pensa em relação ao objeto aqui que está perto da superfície da Terra. Mas quando você pensa em termos de objetos muito distantes, como a Terra e a Lua, como a Terra e o Sol e assim por diante, começa a perceber que isso é um pouco curioso, que possa haver essa força que haja à distância. Newton sabia que isso era um aspecto problemático. Tem essa famosa carta do Newton a esse padre, Richard Bentley, e Newton falou o seguinte, que a gravidade devesse ser inata, inerente e essencial à matéria, de modo que um corpo pudesse atuar sobre outro, à distância, através de um vácuo, sem mediação de qualquer coisa, é para mim um absurdo tão grande que acredito que nenhum homem dotado de uma faculdade de pensamento competente em questões filosóficas jamais possa cair nele. A gravidade deve ser causada por um agente que atua constantemente de acordo com certas leis. Mas se esse agente é material ou imaterial, é uma consideração que deixo para meus leitores. Quer dizer, isso é uma forma educada de dizer que ele não sabia realmente que agente era esse. Que tipo de agente provocava a gravidade. Mas ele não aceitava a ideia dessa ação à distância realmente acontecendo. E é interessante a gente perceber que isso não é uma mera assim, preconceito de uma mente que, por mais genial que fosse, viveu numa época medieval, há muito tempo atrás, e não conhecia muitas coisas que se descobriu depois. A ação à distância era problemática, realmente. E ela tem problemas, pensando mais modernamente, a gente vê que a ação à distância tem problemas, principalmente quando a gente pensa em termos de relatividade restrita. O Einstein, então, no começo do século XX, ele propôs a teoria da relatividade restrita, e um dos pilares fundamentais dela é que nenhuma partícula ou sinal físico pode viajar com velocidade maior que a velocidade da luz no vácuo, que são os 300 mil km por segundo. Ora, a distância, por exemplo, entre a Terra e a Lua é cerca de 380 mil quilômetros. Isso quer dizer que se você acende um feixe de luz aqui na Lua, ele vai levar mais que um segundo para chegar até a Terra. Mas se você acredita, assim, se você leva ao extremo a ideia de ação à distância, ou seja, que a força que a Lua sente aqui, ela é causada diretamente pela Terra, sem qualquer tipo de intermediário, então se você faz, digamos que a Lua evapora, instantaneamente deveria evaporar, desaparecer a força também. Então, isso não pode ser, porque nada pode viajar mais rápido que a luz. Então, a própria informação de que a Lua desapareceu não poderia chegar instantaneamente à Terra. Então, isso é um problema. Se você admite a ação à distância, você pode ter, por exemplo, comunicação mais rápido que a luz. Para ver isso, você pode pensar numa experiência aqui. Digamos que eu tenha dois físicos que tenham aqui, cada um monitora uma massa. Eles estão em distância muito grande, mas vamos supor que eles conseguem de algum jeito medir a força gravitacional entre essas duas massas. Se tem ação à distância, esse camarada aqui ele pode puxar a massa dele mais para longe. Então ele aumenta a distância entre essas duas massas. Se aumenta a distância, diminui a força. Então diminui a força e isso é imediato. Imediatamente esse outro aqui vai perceber uma diminuição da força.
Né? Se agora ele aproxima as massas, ele aumenta a intensidade da força. E isso, de novo, instantaneamente seria sentido aqui. Então eles poderiam se combinar em algum tipo de código Morse, não sei, e se comunicar instantaneamente. Isso é um problema com a teoria da relatividade de Einstein. Tanto que a gente fala, dentro da relatividade de Einstein, num princípio de localidade. A gente diz que um objeto apenas pode ser influenciado num certo instante de tempo por outros objetos imediatamente próximos dele nesse instante. Ou seja, basicamente uma proibição de ação à distância, de que um objeto tenha uma ação imediata à distância em outro objeto. Influências são sempre locais, sempre de um ponto até para o ponto que está logo ao lado. Então, como resolver a coisa? Como, digamos assim, evitar o problema da ação à distância dentro da teoria da gravitação? É aí que eu vou introduzir o conceito de campo. Certo? O caminho pelo qual eu vou introduzir o conceito de campo vai parecer um pouco tortuoso, tá? Mas ele tem uma razão para ser. Ok? Então considere que eu tenho aqui então os dois corpos. Tenho aqui a Terra, por exemplo, e eu considero uma massa aqui. Por exemplo, uma maçã. Se a massa está aqui, ela sente a força de atração da Terra e vice-versa. E vamos focalizar só nessa força aqui, na força que essa massa aqui está sentindo. Bom, então essa força aponta nessa direção, que essa setinha aqui está apontando, e a intensidade da força, ou seja, o comprimento desse vetor, é esse número que está aqui. O produto das massas sobre r² vezes a constante de gravitação. Bom, eu vou fazer o seguinte, tá? Então, aceitem o que eu vou fazer, depois vocês vão ver por quê. Eu vou definir uma nova grandeza. Eu vou pegar essa força aqui, que eu posso medir, em princípio eu posso, com algum aparelho, medir essa força, dividir pela massa da maçã. Como eu coloquei a maçã aqui, eu sei qual é a massa dela, posso pesá-la, então eu conheço isso. Então esse aqui é um número que eu posso calcular. Eu meço a força, divido pela massa, eu tenho esse número aqui, e eu faço isso, você percebe por quê? Porque eu quero cancelar aqui a massa da maçã, em cima e embaixo. Então cancelando, eu obtenho um número, algum resultado, que não depende da massa da maçã. Não depende da massa desse objeto que eu coloquei aqui. Agora, se eu tiro essa massa daqui, desaparece a força. Não tem mais nada aqui. Não tem nenhum objeto, não tem nenhum objeto para sentir nenhuma força. Mas ninguém pode me impedir de, digamos assim, na minha imaginação, na minha mente, eu desenho aqui naquele ponto um vetorzinho, uma setinha, que indica para onde apontava aquela força que eu tinha antes. Ou seja, para onde aponta a força que a massa sentia quando estava nesse ponto. E o comprimento desse vetorzinho, eu tomo como sendo igual a esse número que está aqui. Então eu coloco a massa, eu posso calcular esse número, eu posso ver essa direção, aí eu tiro a massa e mentalmente, digamos, eu desenho lá, nesse ponto do espaço, esse vetorzinho. Essa setinha. Ela carrega algum tipo de informação sobre a força gravitacional que sentiria uma massa que estivesse aqui. Eu posso fazer isso, e por enquanto é só um experimento puramente mental. Ok? Uma vez que eu faço isso aqui nesse ponto, eu posso, então, desenhar nesse ponto do espaço essa setinha. Eu posso pegar outro ponto do espaço e repetir o procedimento. Eu coloco uma massa, meço essa força, calculo a força sobre a massa, acho um número, aí eu tiro a massa e coloco no lugar dela, mentalmente, esse vetorzinho, essa setinha, que aponta na direção da força que eu medi, cuja comprimento dessa setinha é aquele número que eu calculei. Certo? Posso fazer isso. Se eu tiver muita paciência, eu posso agora repetir esse procedimento para cada ponto do espaço ao redor dessa massa, da Terra, aqui no caso. Então eu posso fazer isso. Como eu não tenho paciência suficiente, eu pedi para o meu computador fazer isso. E ele fez e obteve esse desenho. Então é isso, esse desenho que eu obtenho, se eu vou agora em cada ponto aqui do espaço, e eu faço esse procedimento. E daí desenho essa setinha imaginária por enquanto,
que carrega alguma informação sobre a força gravitacional, né, que sentiria um objeto que estivesse naquele ponto. E por enquanto isso é uma construção puramente matemática, né, puramente na minha imaginação. Mas eu vou dar um nome. Então esse conjunto de setas aqui representa alguma coisa que está espalhada aqui em todo o espaço ao redor do planeta. Então, para carregar essa ideia de algo espalhado, não é como uma partícula, que é uma coisa pontual, é algo que está espalhado aqui, eu vou chamar isso de campo. A gente chama isso de campo. E campo gravitacional, porque, enfim, tem a ver com a força gravitacional. Então, isso aqui, esse conjunto todo de setinhas que está aqui, é o que eu chamo de campo gravitacional. E, por enquanto, ele só existe na minha cabeça. Agora, por que eu fiz toda por que eu fiz toda essa construção aqui? Tá? Porque o campo gravitacional, isso aqui, se eu passar a aceitar que ele existe, que ele não é realmente produto da minha imaginação, é uma mera definição matemática, mas sim algo que existe, ele pode me dar uma resposta para o problema da ação à distância. Eu vou poder pensar o seguinte: quando eu coloco uma massa aqui, por exemplo, ela sente uma força da gravitação, não porque ela imediatamente sente que tem a Terra lá longe. Ela sente a força da gravitação porque tem um campo gravitacional aqui. Então, na verdade, ela interage só com o campo gravitacional que está ao redor dela. Ele é produzido, ele existe em última instância porque tem a massa que está aqui. Então, essa é a ideia. E isso realmente resolve meus problemas. Então, por exemplo, aqui, voltando àquele meu experimento, o que eu fiz, essas setinhas que estão aqui, foi, digamos, eu desenhei como seria uma linha aqui, um pedacinho desse campo gravitacional. Então, suponha que realmente exista um campo gravitacional, e que eu diga, então, que a força que essa massa sente aqui, que é medida por esse físico, ela não vem da interação direta à distância desse corpo com esse corpo. Vem da interação dessa massa com o campo gravitacional que está aqui ao redor dele. Que ele é produzido, em última instância, por essa massa que está aqui. Certo? Se eu penso isso, o que vai acontecer? Digamos que esse camarada aqui agora afaste essa massa. Eu vou dizer, então, que essa massa é afastada, ela modifica o campo gravitacional, mas só nas proximidades dela. Então, quando ele mexe na massa, o campo gravitacional nas proximidades dele muda, mas não longe. Aí, essa mudança no campo gravitacional que acontece aqui, vai acabar de uma forma influenciando e mudando o campo gravitacional um pouquinho ao lado. Então, vai mudar o campo aqui. E assim por diante. Quer dizer, o campo gravitacional muda num ponto, isso influencia um ponto logo próximo dele, então vai andando essa modificação e leva um tempo até efetivamente chegar aqui. Então, por esse procedimento, eu consigo, digamos, o campo gravitacional vai funcionar como o meu intermediário, vamos dizer assim, entre esses dois corpos. Então, eu não vou falar mais de interação à distância entre os corpos. Eu consigo manter tudo local. Esse corpo, ele modifica o campo gravitacional localmente, perto dele. Aí essa modificação vai andando, como se chama? Aquela brincadeira de empilhar um monte de objetos, empurrar o primeiro e sair andando. Dominó. Dominó, isso. Como se pegar vários dominós, empurra o primeiro e você vai empurrando todos. Então essa influência vai andando até efetivamente chegar aqui. Essa é a ideia, e essa ideia que eu estou dando aqui, ela pode ser tratada matematicamente, corretamente. Você descobre que a velocidade com que essa informação se propaga daqui para cá é igual à velocidade da luz, não é maior, como justamente não poderia ser. Então assim eu consigo implementar o princípio de localidade. Eu consigo tirar a ideia de ação à distância. Então, de certa forma, eu acredito que a gente consegue assim implementar aquilo que Newton sabia que era necessário. Ter algum agente que atua constantemente de acordo com certas leis, provocando a gravidade.
A questão esse agente é material ou imaterial? Né? E a questão tudo isso aqui funciona se vocês aceitam que o campo gravitacional existe. Então essa é a pergunta. Né? Existe o campo gravitacional? Quer dizer, eu tenho a Terra aqui, suponho que a Terra está sozinha. Né? Efetivamente existe o campo gravitacional ao redor dela? Não tem nenhuma massa aqui para sentir nenhuma força. Né? Então a pergunta, isso existe ou não? Bom, eu respondo com outra pergunta. Afinal, o que é existir? As objeções que eu posso ter à existência disso são o quê? Eu não enxergo, eu não percebo diretamente que ao redor da Terra esse tipo de campo, não é algo que eu percebo diretamente com meus sentidos. Agora, os nossos sentidos não são confiáveis para tudo. Quer dizer, tem muitas coisas que a gente não é capaz de ver, e, no entanto, o consenso é que existem. Assim como tem muitas coisas que muitas pessoas veem com seus próprios olhos, e o consenso geral é de que não existem, realmente. Então, os sentidos não são confiáveis. O que é existir? Bom, essa é uma pergunta que os filósofos não sei se responderam até hoje. Mas se a gente quer fazer física, a gente tem que chegar a algumas respostas de compromisso, alguma resposta aceitável para a gente. E eu acho que a resposta que é aceitável para a gente algo existe se esse algo tem propriedades que podem ser medidas sem ambiguidades por algum procedimento experimental. Então, nesse caso, eu vou dizer que esse algo existe, mesmo que não veja com meus próprios olhos. Se eu tenho procedimentos experimentais para medir propriedades desse algo, e essas medidas são consistentes, ou seja, não depende do estado de humor da pessoa que executa o experimento, então esse algo existe. Essa eu acho que é a definição que eu vou aceitar. Então, se eu aceito essa ideia, essa definição do que é existir, digamos, então efetivamente o campo gravitacional existe. E por quê? Vocês vejam que toda a definição, a forma como eu construí essa figura, era uma forma que, em princípio, pode ser feita experimentalmente. Eu não digo que isso é fácil de fazer experimentalmente, mas em princípio você pode, realmente, colocar uma massa de teste, medir a força, e daí você infere a direção, os sentidos do campo gravitacional e assim por diante. Então, nesse sentido, eu vou dizer que sim, existe o campo gravitacional. Ou seja, a Terra está aqui, ela cria realmente um campo gravitacional ao redor dela, mesmo que não tenha ninguém lá para sentir. E com isso, então, eu não preciso ter mais ação à distância. Então, voltando então à questão de que tem interações, forças de contato, e forças que não exigem contato, realmente elas não exigem contato direto, mas essas forças são mediadas por um campo. E o campo é essa coisa espalhada, que é criada por essa massa, e é ele que é responsável pela existência de forças e tudo mais. Então, eu posso agora, nesse ponto, pensar em fazer aqui uma grande lista universal das forças ou das interações. Eu posso pensar em classificar todos os tipos de forças que existem por aí. Então, tem muitas interações de contato, que são as forças do cotidiano que eu estou mais acostumado. São puxões, empurrões, forças de atrito, tensão de cordas e assim por diante. Então, tem esses pontinhos aqui, uma lista muito grande. E eu tenho a força gravitacional, que é uma interação de campo. É uma interação que ela é mediada por um campo. Ela não tem contato físico direto, mas tem um campo gravitacional que é o responsável, digamos, que media essa força. Então essa é a lista por enquanto, em relação ao que eu falei até agora. Digamos, o Newton, no livro dele, ele tratou, digamos, desse tipo de forças e da interação gravitacional. Mas a lista não acaba aqui. Então, há muito tempo a gente conhece outras forças. Então, por exemplo, tem as chamadas forças elétricas. Eu posso pegar um pente daqueles baratinhos lá de plástico, esfregar no couro cabeludo. Se eu aproximo de pedaços de papéis numa mesa, esses pedacinhos de papéis vão voar de encontro ao pente. Na foto aqui, na verdade, está um CD que está aqui. Então essa é uma força que faz o papelzinho que está na mesa sair voando e ir de encontro aqui ao CD.
né? E é uma força que também atua à distância, tá? Porque aqui estão encostados porque eles já chegaram lá em cima, né? Mas você não encosta, eles saem voando realmente e são atraídos para cá, né? Então forças elétricas são forças que também devem ser mediadas por um campo e são, né? Existe o campo elétrico que é responsável por essas forças. Existem também as chamadas forças magnéticas, que também são conhecidas há muito tempo, né? Certos minerais que você encontra por aí, que eles têm a propriedade de que se você aproxima eles de um certo lado, aparece uma força de repulsão, que também é uma força à distância, uma força que aparece antes de você encostá-lo, né? Os materiais. E se você vira eles, dá uma força de atração. Então também são conhecidas há muito tempo, essas forças. O interessante dessas forças, né, é que o campo magnético é um campo que você pode, né, ter uma experiência muito simples que te permite, de certa forma, ver o campo, né? E a experiência, não sei se vocês já viram, né, consiste em você pegar um ímã, cobrir ele com uma folha de papel, né, e aí espalhar raspas de ferro por cima, tá? O que acontece é que essas raspinhas de ferro, elas vão, em cada ponto que elas caem, elas vão sentir uma força magnética e vão se alinhar com aquela força, né? Então essas raspinhas vão se alinhar, né, e dar uma direção, apontar, digamos, para a direção do campo naquele ponto, né? Então aqui embaixo tem uma barra, né, de um ímã, e o pó de ferro, né, a raspa de ferro, né, ela forma esses desenhos que, né, lembra aquilo que eu mostrei antes. Então você consegue ver, de certa forma, o campo, né? Você não vê o campo, né? Você vê a raspa de ferro, que se alinha segundo o campo, né? Aqui tem até um vídeo, que vamos ver se funciona aqui, que mostra essa experiência que era bem interessante, né? Vamos ver se funciona. Então, aqui tem dois ímãs, tá? São ímãs, você está jogando um pedacinho de metal aí para mostrar que são ímãs, tá? Aí ele vai cobrir uma folha de papel e vai jogar essas raspas de metal por cima. Então isso aí que acontece. Deixa eu pausar, porque eu não quero congelar aqui, tá? E aqui você vê essas linhas, tá? Essa figura aqui é diferente do que eu mostrei antes, porque tem dois ímãs e não um, né? Mas essas linhas aqui são justamente as linhas que dão a direção do campo, né? Então aqui você está vendo, de certa forma, né, a impressão que tem, quem está vendo efetivamente o campo. Então isso é uma coisa interessante do campo magnético, né? Aqui ele reclama, não sei porquê. Tá. Então esse é um aspecto interessante, né, do campo magnético, né? Tem essa experiência que permite, de certa forma, ver, entre aspas, esse campo. Outro aspecto muito relevante é o seguinte, né? Tem forças elétricas e magnéticas, né? Mas foi uma das grandes coisas que se descobriu no século XIX, né, que o campo elétrico e o campo magnético são profundamente relacionados, né? Isso foi algo que foi se descobrindo ao longo de vários experimentos que foram feitos, né? E essa relação se mostrou tão profunda, né, que na verdade no final se descobriu que não são realmente dois campos, né? São dois aspectos de um único campo realmente. Então a gente diz que existe um campo eletromagnético, né? Esse campo, em certas situações, ele se manifesta como aquilo que eu entendo como um campo elétrico, em outras como um campo magnético, em outras como ambos se superpondo. Então, efetivamente, eu não posso falar em campo elétrico e magnético separados. Na verdade, são dois aspectos de um mesmo campo, de uma mesma força, que é o que eu chamo de campo eletromagnético. Então, aqui na minha grande lista universal das forças, eu vou acrescentar a interação eletromagnética, as forças de natureza eletromagnéticas. Outra coisa agora interessante, é a seguinte questão, foi uma descoberta que foi se estabelecendo a partir do século XVIII, e que é a criação da teoria atomista, ou a consolidação da teoria atomista, porque a hipótese atomista vem
dos gregos, né? Essa é uma história muito longa, muito interessante e que não vou contar aqui, né? Porque não tem tempo. Só para situar uma ideia de datas assim, né? O Lavoisier, né, em 1790, ele definiu o que são elementos químicos, né? Ele é chamado de pai da química porque ele descobriu a definição que se usa hoje em dia para o que é um elemento químico, né? Oxigênio, hidrogênio, etc. Aí, alguns anos depois, o Dalton, né, mostrou, né, que elementos químicos, né, você pega uma certa quantidade de oxigênio, por exemplo, né, são feitos de partes indivisíveis, né, ou seja, uma certa quantidade de oxigênio, na verdade, é um número enorme de pequenas partículas, pequenos pedacinhos de oxigênio, que são indivisíveis, né, e esses pedacinhos ele chamou de átomo, né, que era um nome que já os gregos tinham inventado antes. Né. Então a ideia de que os elementos são feitos de átomos, né, ou seja, de pedaços indivisíveis, vem de Dalton, que é de 1800. Aí, cerca de um século depois, né, o Thomson mostrou que átomos não são indivisíveis. Né. Ele mostrou que tem partículas, né, pedaços do átomo que você consegue arrancar em certas condições, que são os elétrons. Né. Então, o átomo já não é divisível, né, e poucos anos depois, o Rutherford mostrou que no átomo tem os elétrons que eu posso arrancar e o restante do átomo, na verdade, não ocupa todo o espaço que tem no átomo. O restante é um núcleo, né, extremamente pequeno. Né? Então, ou seja, quando você chega aqui, no começo do século XX, você tinha essa ideia do átomo, modelo de Rutherford. Tá? Você tinha os elétrons girando aqui ao redor do núcleo. Tá? Esse desenho aqui eu não achei um melhor, tá? Mas está fora de escala, quer dizer, esse núcleo é muito menor do que está desenhado aqui. Tá? Se fosse um desenho mais honesto, esse núcleo seria um pontinho aqui, praticamente invisível. Certo? E enfim, o núcleo tem carga positiva, o elétron tem carga negativa, então tem uma força de atração. Então, efetivamente, penso que tem uma força elétrica de atração entre os dois, que faz o elétron girar ao redor do núcleo. E essa é a ideia do átomo de Rutherford. Aquilo que a gente já conhece. Com essa ideia, eu posso perceber uma coisa muito interessante. Eu vou pensar agora o que são realmente forças de contato. Por exemplo, a força de atrito entre duas placas. O que é isso? As duas placas, se eu der um zoom suficiente, são feitas de átomos. Átomos que estão ligados entre si por forças, eu imagino, de natureza elétricas, porque tem cargas aqui, cargas positivas e negativas. Certo? Então, na região de contato, em que as placas estão muito próximas, eu posso pensar que esses átomos aqui, dessa placa e dessa placa, estão suficientemente próximos para que possam ser relevantes forças elétricas, eletromagnéticas, entre eles. Então eu posso dizer que essas forças de contato, na verdade, vêm da interação eletromagnética entre as cargas que estão aqui com as cargas que estão aqui. Então eu posso entender, conceitualmente, de que todas essas forças aqui, tipo puxões, empurrões, atritos, etc., elas são, na verdade, o produto das interações eletromagnéticas entre os átomos que estão aqui, nos pontos de contato entre os dois corpos. E dessa forma, pensando dessa maneira, eu digo que essas forças não são elementares. Isso não quer dizer que eu não tenho que pensar nelas. Quer dizer, se você está construindo algo físico, estudando uma dinâmica de um objeto, você vai pensar em termos dessas forças que estão aqui. Mas conceitualmente elas não são elementares. Elas são subprodutos, digamos, de forças de naturezas eletromagnéticas. Então, se eu penso dessa forma, eu vejo que a minha grande lista universal das forças, ela é extremamente simplificada se eu me restringo às forças elementares. Então eu penso que todas essas forças são subprodutos de forças eletromagnéticas. Então as forças elementares realmente são a gravitacional e a eletromagnética. Certo?
Então, por isso que é interessante, né? Por isso que nós físicos teóricos, né, gostamos muito de pensar em termos de forças elementares. Né? Como nós não temos a árdua tarefa de projetar naves espaciais ou projetar coisas concretas, digamos, a gente não precisa se preocupar com puxões ou empurrões, etc. A gente pode se dar o luxo, né, de pensar em termos das forças elementares, né, buscando uma compreensão mais profunda, digamos, do que é a natureza. Não que entender isso aqui, né, vai te permitir automaticamente dizer tudo sobre essas forças que estão aqui. Não, isso é muito complicado na prática, né, mas em princípio pode ser feito. Bom, essa lista acaba aqui, pelo menos, digamos, dentro da física clássica. Aí vem a grande novidade, que é a física quântica. Certo? Na física quântica... Então, bom, o que é a física quântica? A física quântica é um assunto muito fascinante. Certamente já houveram e haverão muitos convites à física falando dela. Né? Incentivo quem tem interesse a procurar, né, que estão gravados, né, tentar assistir. E só em poucas palavras, né, quer dizer, o que se descobriu no começo do século XX é que objetos muito pequenos, né, tipicamente átomos, elétrons, etc., têm um comportamento muito diferente daquilo que a gente espera, né, daquilo que é dito pela mecânica clássica. Né? A gente tem uma ideia muito boa de como se comportam objetos do tipo uma cadeira. Né? Uma cadeira é um objeto que eu estou familiarizado, tem um comportamento, meu cérebro ele já está projetado para entender o comportamento de objetos tipo uma cadeira. Né? Objetos tipo um átomo, né, têm comportamentos muito diferentes e que são até curiosos, até paradoxais, né, quando eu penso com a minha mente acostumada com objetos clássicos. Certo? Então, por isso que a mecânica quântica é tão interessante. Né? Isso não quer dizer, né, que a mecânica quântica é uma coisa mística ou coisa assim. É uma teoria física bem estabelecida, bem definida, né, e que pode ser usada para estudar propriedades de átomos e partículas subatômicas. Certo? Muitas coisas mudam dentro da visão da mecânica quântica. Tá? Eu vou pular uma partezinha aqui, senão não vou ter tempo de chegar até o final. E o resumo que traz para mim é o seguinte: na mecânica quântica, não faz mais sentido eu dizer que o elétron é como se fosse uma bolinha de gude muito pequena. Não faz muito sentido mais pensar no elétron como uma bolinha que sente uma força aqui, que é uma setinha, que é a força clássica que a gente está acostumado a trabalhar com a mecânica clássica. Esse conceito aqui de força não pode ser aplicado na mecânica quântica. Então isso aqui não funciona mais. No entanto, o conceito de interação persiste. Então eu posso falar em interação eletromagnética entre duas partículas quânticas, entre dois elétrons, por exemplo. Com essa interação, e usando os métodos matemáticos da mecânica quântica, eu consigo estudar propriedades, calcular muitas propriedades do átomo, molécula e etc. Então a noção de interação persiste. Mas não a noção clássica de força como um vetorzinho lá que está empurrando uma bolinha, acelerando ela. Então, em mecânica quântica, essa visão do átomo já não é válida. Certo? Rutherford sabia que esse modelo dele clássico do átomo não funcionava. Tinha problemas, que ele não era estável. A mecânica quântica, ela fornece um modelo do átomo que é estável, que funciona, que você pode calcular propriedades e bate com a experiência, funciona muito bem. Só que antes de mostrar, digamos, o que é o átomo na mecânica quântica, eu vou dar um aviso aqui que é esse. Tá? Vou mostrar esse famoso quadro aqui do René Magritte. Tá? Ele pintou aqui um cachimbo, tá? E escreveu embaixo: isso não é um cachimbo. Tá? Isso é verdade. Tá? Quer dizer, isso aqui não é um cachimbo. Isso aqui é uma imagem que representa um cachimbo. E a distinção parece, digamos, não muito importante, mas na mecânica quântica ela é fundamental. Tá? É perigoso você desenhar bolinhas na mecânica quântica e tentar interpretar o comportamento delas como comportamento de bolinhas, realmente. Então, a figura de um átomo na mecânica quântica, ele é uma representação que dá uma ideia do que é o átomo.
mas não tem que levar essa ideia muito longe. Efetivamente, tem que introduzir certos conceitos para realmente entender o que é o átomo na mecânica quântica. A mecânica quântica ela é intrinsecamente mais abstrata do que a mecânica clássica. E isso é inescapável. Porque a mecânica clássica trata de objetos que nosso próprio cérebro está acostumado a tratar. A mecânica quântica trata com objetos que a gente não tem nenhuma visão direta. Então não é surpreendente que é difícil de visualizar, é mais abstrato. Então a ideia, o desenho que se faz para um átomo, lembrando que isso aqui não é um átomo, é só uma ideia do que é um átomo, é que o elétron ele está, digamos assim, numa certa região que eu represento por essa nuvenzinha aqui, e o núcleo está aqui no meio disso, então está muito ampliado, e também o núcleo não é uma bolinha, ele é uma coisa meio esfumaçada aqui para dar uma ideia de que isso não é uma bolinha. Então isso que é o átomo, isso é uma ideia do que é o átomo na mecânica quântica. Quando você estuda o átomo na mecânica quântica, em particular o núcleo, aí acontece uma coisa interessante. Os físicos descobriram novas interações. Novas interações que a humanidade, digamos, não tinha nenhuma ideia que existiam até então. E basicamente porque são interações que eram basicamente tão restritas, só funcionam aqui dentro do núcleo. Elas desaparecem praticamente se você se afasta do núcleo. Então essas interações são as seguintes. Você tem o que a gente chama de força. E aqui eu coloquei força porque, bom, tradicionalmente a gente chama de força. Embora eu acabei de falar que não é uma força no sentido newtoniano. Então por isso eu coloquei aqui uma força, é uma interação. Então, que a gente chama de força nuclear forte, que basicamente a ideia que se dá é o seguinte, os prótons, digamos, eles são feitos de partículas menores, os quarks, esses quarks eles são colados, digamos, por essa força nuclear forte. E tem outra força que se descobriu aqui também, que é a força nuclear fraca, que é uma força, uma interação que ela provoca certos decaimentos radioativos. Você tinha certos decaimentos radioativos, tipo decaimento beta, você está olhando no núcleo, de repente um nêutron vira um próton e pipoca um elétron lá de dentro do núcleo. Isso é uma reação nuclear que as pessoas estudaram e se descobriu que essa reação era causada por uma interação nova, uma interação que não se conhecia até então, que é essa força nuclear fraca. Então, quando você estuda na mecânica quântica, na verdade na física nuclear, você acaba descobrindo duas novas interações elementares que você acrescenta aqui nessa lista. E o interessante é que, até hoje, essa é uma lista completa. Ou seja, já teve pessoas que acharam, assim, que acreditaram em encontrar uma quinta força aqui, mas nunca se confirmou. Então, até o conhecimento que a gente tem hoje, essas são as 4 interações que existem. São as 4 interações pelas quais toda a matéria do universo interage uma com a outra. É uma lista surpreendentemente curta. Então, de certa forma, representa uma grande síntese do conhecimento físico, da compreensão física sobre o universo. Mas, e aí que eu vou falar então da questão da unificação, que eu quero terminar, é que essa lista pode ser ainda menor. No seguinte sentido. Eu tenho aqui as 4 interações. E digamos que eu olho, digamos, o universo cada vez mais próximo do início dos tempos, lá do Big Bang. Certo? Vai ter um momento em que você vai descobrir que, na verdade, essas duas interações são, na verdade, elas vêm de uma única interação. Na verdade, essas duas interações elas estão interligadas. Certo? E é o fato que a gente enxerga ela como interações muito diferentes, e elas são, hoje, você vai no laboratório, são interações muito diferentes. Na verdade, no início dos tempos, era uma única interação. Chamada interação eletrofraca. Isso aqui é uma teoria já muito bem estabelecida. O chamado modelo padrão, você deve ter ouvido falar. Ele inclui essa teoria eletrofraca, que descreve de forma misturada, vamos dizer assim, tanto a interação eletromagnética quanto a nuclear fraca. Então isso aqui é uma ideia já razoavelmente bem estabelecida.
Então eu reduziria, digamos, a lista de 4 para 3. Então eu poderia dizer que, na verdade, elementares mesmo são 3 interações: a eletrofraca, a nuclear forte e a gravitacional. Certo? Se você reduzir de 4 para 3, a tentação é muito grande de seguir adiante e reduzir mais. Né? E o fato é que a formulação matemática dessa teoria é muito similar à formulação matemática dessa. Então você é tentado a tentar de novo encaixar, né? E dizer que, na verdade, essa teoria e essa são também interligadas de alguma forma. Né? Então tem teorias que propõem isso, né? Mas isso aqui já não é tão bem estabelecido. Ainda essas teorias têm problemas que a gente não entende muito bem. Né? Mas é uma ideia que muita gente acha muito interessante. Então a lista seria, na verdade, 2. Né? Essa interação aqui, né? E a gravitacional. E a gravitacional, como é que fica? A gravitacional era meio que o patinho feio. Né? A formulação matemática delas é muito diferente, é radicalmente diferente do que a formulação matemática das outras 3. Isso já dificulta você tentar, de alguma forma, né, dizer, assim, levar adiante essa ideia aqui e tentar talvez dizer que essas duas aqui estão relacionadas. Né? Mas tem ideias especulativas a esse respeito, né, que... Vou pular uma outra parte aqui também. Que é o que eles chamam de teoria de cordas. Né? E aqui eu coloquei 3 interrogações, por isso que é mais especulativo ainda. Então é muito controverso, né? Mas uma das coisas que a teoria de cordas tenta fazer é justamente juntar essas duas coisas aqui. Certo? E aqui tem um panorama, então, digamos, do que seria da unificação das forças. Né? A gente tem uma parte que está até bem estabelecida e outras que já são mais especulativas. Né? E claro, enfim, isso aqui representaria uma grande unificação. Uma única teoria a qual descreve todas as interações. Essa é uma ideia, um desejo de muita gente. Né? Não quer dizer que isso realmente aconteça. E eu termino com uma recomendação de leitura para o pessoal, que tem o livro novo do Marcelo Gleiser, trata justamente desse tipo de questão, e é uma leitura muito agradável e é interessante. Tá? Então era isso. Espero que tenham compreendido mais ou menos os conceitos básicos. A ideia aqui foi tentar chegar a esse panorama aqui, de uma forma bem simples, partindo de um princípio simples. Então, era isso.